Nas sombras da noite e no silêncio das florestas, onde os segredos mais sombrios da natureza se escondem, relatos de lobisomens e criaturas misteriosas aguardam para serem contados. Bem-vindos ao lugar onde o sobrenatural ganha vida. O Lobo da Estrada 27. Meu nome é Henrique. E o que eu vou contar aconteceu há 5 anos, mas ainda me assombra todas as noites. Sou caminhoneiro e sempre viajei pelo interior do Brasil, transportando mercadorias por estradas que poucos conhecem. Algumas dessas rotas são esquecidas, estradas de terra que cortam matas densas e passam por cidades fantasmas. Naquela noite, eu estava dirigindo pela BR-27, um trecho pouco movimentado que ligava 2 pequenas cidades do interior de Minas Gerais. O relógio marcava 2h45 da madrugada e tudo estava silencioso, exceto pelo motor do caminhão e o coachar distante dos sapos. A estrada era deserta, sem iluminação, apenas os faróis cortando a escuridão. Eu já tinha ouvido boatos sobre aquela rodovia. Diziam que ali havia algo espreitando na mata, algo que não era humano. Mas histórias de estrada são comuns e eu nunca dei muita atenção até aquela noite. Enquanto dirigia, avistei algo na beira da estrada. No começo parecia um animal morto, talvez um cachorro atropelado, mas quando me aproximei, percebi que era um homem, e ele estava parado bem no acostamento, descalço, vestindo apenas uma calça rasgada. Sua pele era extremamente pálida e ele tinha olhos fundos, brilhando sob os faróis. Reduzi a velocidade, hesitante, e ele não pedia ajuda, não fazia nenhum gesto. Apenas ficou ali, encarando o caminhão. Algo naquela cena me arrepiou dos pés à cabeça. Quando passei por ele, olhei pelo retrovisor e ele não estava mais lá. O pavor me tomou. Como ele poderia desaparecer tão rápido? O caminhão seguia a uns 30 km por hora naquele trecho e não havia mato suficiente para ele se esconder em questão de segundos. Mas eu não parei, apenas acelerei. Segui a viagem tentando esquecer aquela visão, mas poucos quilômetros depois vi algo se movendo entre as árvores. Era uma silhueta grande e disforme, acompanhando a velocidade do caminhão. Aquilo corria na mesma velocidade que eu. Olhei fixamente para a mata, tentando entender o que era. Foi então que a coisa saiu da escuridão e entrou na luz dos faróis. Meu sangue gelou. Era a mesma figura que eu tinha visto antes, mas agora transformada. Sua pele parecia rasgar, revelando um corpo disforme, com músculos expostos e olhos saltando. Os braços estavam alongados e suas mãos eram garras. Os olhos brilhavam como brasas. Aquilo abriu a boca, exibindo presas enormes, e soltou um urro que fez o caminhão tremer. Eu pisei fundo no acelerador. O velocímetro marcava 100 km por hora, mas a coisa ainda estava ao meu lado, correndo como se não fizesse esforço algum. Ela me olhava como um predador prestes a atacar. Foi então que ela saltou. Com um único pulo, a criatura aterrissou no teto do caminhão. Eu ouvi as garras rasgando a lataria, um som ensurdecedor de metal se partindo. Eu sabia que, se parasse, estaria morto. Acelerei ainda mais, segurando o volante com força enquanto tentava controlar o veículo. O barulho acima de mim ficou mais intenso. A coisa se movia, tentando entrar na cabine. Eu conseguia sentir o peso dela pressionando o caminhão. Foi quando lembrei da espingarda que eu sempre carregava debaixo do banco. Peguei-a com uma mão enquanto segurava o volante com a outra.
respirei fundo e, sem pensar, atirei contra o teto. O disparo foi ensurdecedor. Ouvi um grito agonizante, mas não era um grito humano. Era algo misturado com uivo, um som que fez minha espinha congelar. O caminhão balançou violentamente e, pelo retrovisor, vi a criatura ser jogada para trás, rolando pelo asfalto. Mas aquilo não morreu. Antes que eu sumisse na estrada, vi a coisa se levantar, cambaleante, com um buraco fumegante no peito. E antes que desaparecesse de vista, ela me olhou, não com raiva, com um sorriso. Quando finalmente cheguei ao meu destino, estava pálido, suando frio. Conferi o caminhão e no teto havia marcas profundas de garras, como se algo gigantesco tivesse tentado arrancá-lo. Nunca mais passei por aquela estrada. Mas, às vezes, quando paro em postos de gasolina ou falo com outros caminhoneiros, ouço histórias parecidas de algo que corre ao lado dos veículos no meio da noite. Algo que aparece nas sombras da estrada e sempre sorrindo. As Três Bruxas da Serra Escura. Meu nome é Elias e o que vou contar aconteceu quando eu tinha 19 anos. Eu morava em uma pequena cidade no interior de Santa Catarina, cercada por matas densas e montanhas. A cidade era pacata, mas tinha uma história sombria que ninguém gostava de falar. A lenda das Três Bruxas da Serra Escura. Diziam que, há séculos, 3 mulheres foram queimadas vivas ali, acusadas de feitiçaria. Antes de morrerem, lançaram uma maldição sobre o povoado. Nem fogo, nem ferro, nem preces nos farão partir. Os mais velhos evitavam ir à serra à noite, mas, como jovem e tolo, eu não acreditava nessas histórias, até o dia em que tive que atravessar aquela maldita floresta e vi com os meus próprios olhos. Era um domingo e eu tinha ido visitar um amigo em um sítio distante. Fiquei mais tempo do que deveria e, quando percebi, já era quase meia-noite. Para chegar em casa mais rápido, resolvi cortar caminho por uma trilha que passava pela Serra Escura. O vento soprava forte entre as árvores e a lua cheia iluminava parcialmente o caminho. O silêncio ali era estranho, nenhum som de grilos ou corujas, apenas o farfalhar das folhas. Conforme eu caminhava, senti um cheiro esquisito no ar, algo podre, como carne em decomposição. Meus pelos se arrepiaram. Foi então que vi algo. No meio da trilha havia um objeto pendurado em uma árvore. Quando me aproximei, meu sangue gelou. Era um pássaro morto, com os olhos arrancados, preso por barbantes e penas negras amarradas ao redor. Eu deveria ter voltado, mas segui em frente. Andei mais alguns metros e ouvi um som vindo da mata. Risos. Não eram risadas normais. Eram baixas, roucas, misturadas com sussurros em uma língua estranha. Olhei ao redor, mas não vi nada. Acelerei o passo. O vento parecia sussurrar meu nome. O cheiro de podridão aumentava. Meu coração martelava no peito. Foi quando ouvi passos. Algo andava na floresta me seguindo, mas não era um animal. Os passos eram pesados, arrastados, como se algo estivesse descalço na terra úmida. Comecei a correr. O caminho começou a se inclinar e logo cheguei a uma clareira. O que vi ali me fez parar bruscamente. No centro da clareira havia um círculo de velas pretas, queimando com chamas estranhamente altas. No meio do círculo, um espantalho velho, coberto de trapos escuros e amarrado com cordas. Mas o pior não era isso.
atrás do espantalho, 3 figuras se erguiam da escuridão. Eram mulheres, mas não pareciam humanas. Suas peles eram cinzentas, cheias de feridas abertas e marcas de queimaduras. As roupas eram trapos escuros e empoeirados. Seus olhos não tinham olhos, apenas buracos negros vazios. Elas começaram a rir, aquele mesmo riso rouco que eu ouvira antes. Meu corpo congelou. Foi quando a do meio sussurrou algo. O fogo não nos levou, nem o ferro nos matou, e você, garoto, nunca mais verá a luz do sol. A bruxa da direita ergueu a mão, algo invisível me puxou para a frente, como se mãos frias me segurassem pelos ombros. Senti um aperto sufocante no peito, minha visão escureceu, mas por algum milagre consegui reagir. Joguei o corpo para trás e caí no chão, rolando para fora do círculo de velas. A sensação de sufocamento sumiu. Corri como nunca corri antes, ouvindo os gritos e risadas delas ecoando atrás de mim. A floresta parecia mais escura, como se a própria noite estivesse viva. Quando finalmente saí da trilha e vi as luzes da cidade, o silêncio voltou. As risadas sumiram, mas a sensação de que eu ainda estava sendo observado permaneceu. Nunca contei essa história para ninguém, mas desde aquela noite algo me segue. Às vezes, quando estou sozinho, ouço sussurros ao meu redor. Às vezes, velas apagam sozinhas perto de mim. E às vezes, no reflexo do espelho, vejo 3 sombras atrás de mim, esperando. Obrigado por assistir até o final. Sua presença aqui é muito importante para nós. Se gostou do nosso vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e enviar para outras pessoas que também adoram histórias misteriosas. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo relato.